Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. E hoje nós estamos iniciando o primeiro Conhecedores em Cristo, com o tema Os Filhos que deram as costas para o Reino. E eu convido os irmãos a abrir Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 5, para que possamos aprender um pouco hoje de como muitas vezes nós, servos de Deus, damos as costas para Deus e não compreendemos aonde que nós damos as costas para Deus. Mas é muito importante isso que nós viemos aprender hoje aqui. Eu gostaria de ler junto com os irmãos aqui, a partir do versículo 1 ao versículo 5. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a boda de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo casos, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E aqui o nosso Senhor Jesus, ele já vem nos declarando que existe um reinado novo para nós, né? Compreendemos que nós já vivíamos dentro de um reino que jaz no maligno. E Jesus, por sua misericórdia ali, pelo Pai, mandaste seu Filho morrer na cruz por nós ali, e a partir daí nos deste um reino para que nós viéssemos a usufruí-lo. E ele nos convidou a fazer parte deste reino, para que nós viéssemos a fazer a sua vontade. Nós, quando fomos chamados para fazer a vontade de Deus, nós fomos chamados no intuito de lutar pelo reino de Deus, de se preocupar em fazer o reino de Deus crescer aqui na terra. E diz a palavra: E o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Nós observamos que nós, como os filhos de Deus hoje, por sua misericórdia, em Cristo Jesus, somos convidados por Jesus para fazer parte da sua boda e fazer parte do teu reino. Mas como que nós fazemos parte do reino de Deus? O que é fazer parte do reino de Deus? Temos que ter um compromisso realmente com a obra do nosso Senhor. Primeiramente, precisamos receber o chamado de Jesus, entrarmos dentro da sua casa, fazer comunhão com os irmãos, aprendermos a sua palavra, para que nós possamos ir para o mundo evangelizar. Porque se nós não aprendermos a sua palavra, não fazermos a vontade de Deus, que é estar na sua casa, adorando, cultuando o teu nome, nós nunca vamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. É muito importante nós fazermos parte do reino de Deus. Precisamos ter uma necessidade dentro de nós de jejuarmos em prol da obra de Deus,
precisamos ter uma preocupação em orarmos um pelos outros. Precisamos sentir essa necessidade dentro do nosso coração. Porque é assim que o reino de Deus cresce dentro de nós, assim que nós começamos a sentir o avivamento do reino de Deus. Mas a palavra já nos diz bem claro. E este não quiseram vir. E tem muitos como nós hoje aqui, neste mundo, que fomos convidados para fazer a vontade de Deus, e nós não sentimos uma preocupação dentro de nós de fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Mas vocês vão entender na caminhada da palavra o porquê disto. Porque uma coisa que nós temos que nos preocupar muito é em se preocupar em ser espiritual. Porque nós fazemos parte de um reino espiritual. Antes nós vivíamos num reino natural, que é o reino jaz no maligno. Então nós éramos natural, nós fazíamos parte do reino, nós fazíamos tudo aquilo que era agradável ao reino do inimigo. Mas a partir do que nós fomos chamados, convidados por Jesus para fazer parte do teu reino, nós temos que buscar viver o mundo espiritual. Então nós temos que saber decidir o que é bom e o que é ruim para o reino de Deus. Deus nos dá essa autoridade divina dentro de nós. Porque como que ele vai nos julgar se nós não temos capacidade de definir o que é errado e o que é certo? Então nós temos que entender realmente qual é o nosso chamado, para que fomos chamados, para que possamos fazer aquilo que é agradável a Deus. E depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde a boldas. Novamente, o nosso Senhor Jesus aqui, o nosso Pai Celestial, ele voltou novamente a falar: já está tudo pronto. Só vem as boldas, vem se alimentar, vem comer da minha palavra, vem fazer parte do meu reino, venha glorificar o meu nome, venha fazer parte da minha bolda. Porque a bolda de Deus, do nosso Senhor Jesus, ela só é glorificar o teu nome, engrandecer o teu nome aqui na terra. Nós temos que ser igual a Jesus. Jesus foi aquela semente pequenininha que se tornou uma grande semente, a mostarda. Né? Que era a mostarda é a pequena sementinha que, quando ela cresce, ela toma conta de tudo. E nós temos que ser essa semente. Através de nós podemos fazer grandes coisas para Deus. Obviamente, quando nós temos dentro do nosso coração uma vontade de agradar a Deus. Porque se o nosso coração estiver no mundo, jamais possamos agradar a Deus. E aqui no 5 diz: porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. É aqui que mora o perigo, nessa palavra-chave. Jesus deixou bem claro aqui que a nossa vida cotidiana, a nossa vida secular, que precisamos trabalhar, precisamos cuidar da nossa família, precisamos ter necessidade do nosso pão de cada dia que Deus nos dá. Jesus sabe que nós temos que trabalhar. Precisamos se movimentar no nosso dia a dia. Mas há uma preocupação muito grande de Deus em nossas vidas de nos dizer o seguinte, que precisamos dividir o tempo. Existe o tempo de Deus e o tempo que é do nosso dia a dia, das nossas necessidades. Nós podemos trabalharmos, ganharmos nosso dinheiro e podemos também glorificar a Deus aqui nesta terra, honrando e glorificando o nome de Deus. Mas só que nós entendemos que tem muitos dando as costas para o reino de Deus. São chamados, mas preferem, no seu dia secular, fazer as coisas do mundo
E muitas vezes entra dentro do tempo de Deus, dando as costas para o reino. Por isso que eu digo que foi o tema que eu deixei hoje, né? Os filhos que deram as costas para o reino. Que nós não viemos a ser filhos que estamos dando as costas para o reino de Deus. Que nós viemos a ser verdadeiramente, a partir de hoje, filhos que se preocupam em fazer a obra de Deus. Sempre se preocupando em evangelizar o seu próximo. Aonde estiver, procura sempre ter um espaço de falar de Jesus, do que ele é bom, do que ele é capaz, do que ele pode fazer em nossa vida, a transformação que ele pode fazer. E isso Jesus colocou na nossa responsabilidade de evangelizar e falar daquilo que ele é poderoso em nossa vida. Nós temos que ser testemunho vivo aqui na terra de que Jesus é poderoso. Então se preocupa com isso. Procura entender que tu não foi chamado para se preocupar com o teu dia secular, com o teu dia natural, mas tu tem que estar preocupado em agradar a Deus. Interessante que Jesus nos deixa lá em Mateus capítulo 5, a partir do 31, convido os irmãos para abrir lá. Já no 31 ele diz: não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, nós entendemos que nós não temos que estar preocupados. As tribulações vão vir, sem comentário. As aflições vão vir, é a palavra de Deus. Mas dentro dessas dificuldades todas, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Se Ele falou que vai cuidar de nós, vamos nos esforçar a crer no que Ele deixou escrito. Porque se nós começarmos a fazer igual em gentil, se preocupar com as coisas terrenas, nós vamos começar a dar as costas para o reino de Deus. E nós dando as costas para o reino de Deus, nós estamos desagradando ao nosso Senhor Jesus. Por isso que eu digo, a palavra de Deus ela é completa. Jesus ele nos deixa numa situação maravilhosa. Ele nos ensina o que é fazer a tua obra, o que é agradar o reino de Deus. Seja homens e mulheres espiritual verdadeiramente. Não deixa se enganar por este mundo. O mundo que, quando nós estávamos lá, nunca nos ofereceu nada. Só nos ofereceu tristeza, nós não tínhamos paz, não tínhamos um amigo, que é o nosso Senhor Jesus. Nós vivíamos no grito, preocupado com tudo. Hoje, Jesus, ele nos dá tudo isso, tranquilidade, paz. Agora, temos que crer de que ele é capaz de nos dar. Porque se você não botar a tua fé em prática, como que você vai saber se Jesus é bom ou se ele deixou de ser bom? Agora, você precisa praticar a palavra, viver dentro do reino de Deus. Como ele disse lá em Mateus 22, né? Isso é muito importante. Ali no 5, né? Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O que é seu negócio? Trabalho. O seu comércio. Campo também é a mesma coisa. É trabalho. Você larga, muitas vezes, o tempo de Deus
trabalha 8 horas, 10 horas, ainda pega mais aquelas 2 horas que Deus gostaríamos que nós estivéssemos ali unidos para adorar junto o teu nome. Mas muitas vezes, nós além de pegar o horário que ele já nos dá condição suficiente para fazer a nossa trabalho terreno aqui, que é o levar o alimento para dentro do nosso lar, nós ainda não entramos ainda na sua adoração. Jesus tem ciúme. O Espírito Santo ele se sente enciumado quando nós estamos adorando outras coisas. E quando muitas vezes nós temos que compreender que muitas vezes nós idolatramos um trabalho, idolatramos muitas coisas nessa terra e deixamos Jesus de lado. E muitas vezes dizemos que Deus ainda nos deu. Toma cuidado. Não seja aquele crente ou aquela serva de Deus ou aquele servo de Deus que só é crente porque acha gostoso ir aos domingos numa escola dominical, num culto à noite, para cumprir a sua vontade ali, né? Porque fazer a vontade de Deus tem um chamado. Agora, você fazer a tua vontade, tu pode também estar fazendo a tua vontade indo na casa de Deus. Mas você não está ali no intuito realmente de glorificar e engrandecer o nome de Jesus. Ou se preocupar com a obra, que isso é muito importante. Você imagina se todos tiverem o mesmo pensamento de trabalhar e dar as costas para a obra de Deus, como é que as congregações, as igrejas vão estar abertas? Precisa de homens com capacidade de fazer a vontade de Deus. Mas creia numa coisa, todos foram chamados com o mesmo objetivo. Pastor, presbítero, diácono, o irmão de banco, as ovelhas, todos têm o mesmo objetivo para Deus. Jesus ama a todos, Jesus quer todos ali. O pastor tem sua posição, nós temos que respeitá-los, precisamos amá-los porque eles que nos conduzem, mas precisamos também fazer a nossa parte, que é estar ali junto com eles, fazendo a obra de Deus. Porque com isso o mundo olha e fala, puxa, os irmãos são unidos verdadeiramente, estão ali junto, fazendo aquilo que é agradável ao nosso Senhor Jesus. Aí eles começam a compreender que existe um outro reino espiritual aqui na Terra. E você, com isso, você começa a ter poder na palavra. Você começa a sentir prazer de falar de Jesus porque você tem sabedoria de conhecimento. Então, é bem claro isto. Não dá as costas para o reino de Deus. Tem muitos dando as costas para o reino de Deus e dizendo que está servindo a Deus. Mas nós entendemos que nós não somos esses. E eu aqui, como humilde irmão em Cristo Jesus, estou aqui buscando a trazer essa palavra que vai te fortalecer se você praticar. Se você praticar essa palavra que foi explanada aqui através do Espírito Santo, você vai entender que você vai ficar forte, você vai se enriquecer. Agora, sempre analisando bem claro as lutas, as dificuldades, as aflições, isso aí faz parte do crente. Há quantas vezes também que você estava no mundo também, no mundo do maligno, e você passou por isso tudo e não tinha um amigo. Hoje você tem um amigo. Hoje, quando você clama, você tem a sua solução. Então, faça a vontade de Jesus. Não se preocupeis com nada. Trabalhe. Trabalhe porque há uma necessidade do homem trabalhar. Mas não se preocupa com o mundo secular. A tua maior preocupação é engrandecer o reino de Deus aqui na terra. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus. Esse trabalho, ele tem que ser feito. Obviamente, é uma palavra que ela abrange todos os lados. Abrange a igreja em Cristo Jesus,
mas também abrange também aqueles que estão lá fora no mundo, porque eles estão precisando de entender que para ter uma vida boa, para ter uma vida tranquila, de paz, de amor e de carinho, só Jesus Cristo pode dar essa paz. Por isso que é uma palavra que ela abrange todos os ideais. E que o irmão que esteja ouvindo, ou não irmão, que hoje pode até vir se decidir em Cristo Jesus a adorar e glorificar o teu nome, entenda que temos um Deus vivo, que nos ama, que quer o melhor para nós. E nesta noite, eu deixo aqui a palavra, esta palavra gloriosa, para os irmãos, que os irmãos venham entender e se preocupar. Não dê as costas para Jesus. Que vocês venham entender que o mais importante de tudo é fazer a vontade de Deus aqui na terra. Todo homem que fizer a vontade de Deus aqui na terra, ele vai ser honrado por Deus. Deus, ele ama, ele honra aqueles que o amam. Se você honrar Deus, Deus vai te honrar e vai te amar cada vez mais. É assim que funciona. Não dá as costas para o reino de Deus. Larga o mundo secular. Se preocupa com o tempo de Deus. Vai trabalhar, vai cuidar da tua vida, mas na hora de agradar a Deus, sinta dentro do teu coração o prazer de ir para a casa de Deus e dar testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu já agradeço desde já essa oportunidade, em o nome de Jesus. Amém? Milhões